Ondas Literárias, o canal para quem quer um bom audiolivro. Volume 9. Título do capítulo: Capítulo _4 _espelho __ espelho _ meu _ o _ que _ esplêndidos _ espelhos _ mostram. Diante dos restos fumegantes de um Veisel, uma voz humana, uma presença incomum nos territórios da Legion, ressoou em um grito triunfante. Sim, está tudo acabado. Ganhamos! Voou! Esse grito veio de Ciri, que estava no cockpit de sua unidade, Baldanders. Transmitido pelo para-raid, pelo rádio e pelo alto-falante externo de sua unidade, seu grito de vitória ecoou por todo o campo de batalha. Eles estavam na ponta mais ao norte da frente ocidental da Federação, no sopé de uma montanha que fazia parte da Cordilheira Dragon Corps, que também servia como fronteira do antigo Império com o Reino Unido. Era a zona de operação designada da 2ª Divisão Blindada do Esquadrão de Ataque. Um comandante do Regimento Livre, que estava tomando uma base próxima, respondeu com um sorriso sardônico. Como estavam em zonas de combate adjacentes, Ciri e ele foram ressonados para evitar fogo amigo. Poderosa voz, primeiro-tenente. Um barítono esplêndido, que me lembra um cantor de ópera que ouvi uma vez. Muito obrigado. Desculpe. Esqueci que ainda estava em ressonância com você. Realmente tinha esquecido. Coçando a bochecha de forma desajeitada, ele cortou a ressonância. Ainda assim, essa batalha tinha sido caótica o suficiente para fazê-lo comemorar aos berros ao vencer. Tinha sido irritante e exaustivo. Antes que o inimigo pudesse se preparar para o combate, os Reginleifs deveriam atacar ao saltar com a Armée Furieuse e assumir o controle da situação. O plano da Federação estava certeiro, eles encontraram apenas um pequeno número de unidades da Legion, provavelmente designadas para proteger diretamente o Veisel. A estratégia de Ciri para lidar com tipos grandes da Legion como Noctiluca, bombardear seus dissipadores de calor, mostrou-se bem-sucedida. No entanto, os dissipadores de calor do Veisel eram maiores e adequadamente espessos e duráveis, com várias camadas. Até possuía alguns dissipadores de calor sobressalentes dentro do corpo, e, após aparentemente ter quebrado, voltou à vida novamente. Isso não estava nos planos. Um novo alvo de ressonância se conectou a Ciri. Desta vez, era Canaã, que estava na fronteira norte das regiões da antiga República. Bom trabalho! A propósito, a 3ª Divisão Blindada neutralizou seu alvo há 30 minutos. O relatório foi entregue com uma voz profissional, mas definitivamente era uma fanfarronice. Ciri estalou a língua com um tom despreocupado. Isso está dentro da margem de erro aceitável, seu idiota. Bem, os mais rápidos a atingir seu objetivo foram alguns soldados do Regimento Livre na frente norte, então você está certo. Isso também deixou claro as limitações do meu método. Se não conseguirmos prever com precisão onde está o núcleo de controle, precisaremos começar a atirar às cegas. Além disso, as aberturas e os poços de implantação estão todos cheios de minas e anteparos blindados. Demora muito para passar por eles. Sim. Entrar por uma abertura de implantação geralmente era visto como algo a ser evitado, mas, no caso do Veisel, provou ser eficaz. Desta vez, reunimos informações sobre sua estrutura interna com esse ataque simultâneo, então provavelmente seremos mais precisos em nossas previsões da próxima vez. Mas acho que deveríamos desistir de tentar entrar pelas aberturas de implantação. Nosso método também foi eficaz, até certo ponto, mas destruir todos os dissipadores de calor demora muito. Eles são mais difíceis do que se pensa, e o inimigo é muito grande. Mirar neles com uma torre de tanque nessa elevação é difícil. Desta vez, tudo bem, porque estávamos lutando em terra, mas se for uma batalha no mar, como com o Noctiluca, acho que não terá problemas para se resfriar de qualquer maneira. Então mencionou que provavelmente valia a pena aprender como esses sistemas funcionam, mesmo que estritamente por curiosidade. O pessoal da 1ª Divisão Blindada está usando lâminas para cortar a armadura e atirar mísseis em seu interior. Esse é o tipo de ideia maluca que Nosem e seu bando alegre teriam, eu acho. Mas esse plano pode ter sido mais eficaz, afinal de contas.
Desde que você possa abrir um buraco na armadura, na pior das hipóteses, nem precisa desligar os sistemas de refrigeração. É possível destruir o núcleo de controle ou o reator de energia deles. Dito isso, o Nose e seu grupo ainda estão lutando. Siri levantou uma sobrancelha. Espera aí, eles estão trabalhando com o Regimento Livre Mirmecoleio, aquele protótipo de Railgun, e o Nose, que pode detectar o núcleo do inimigo, e ainda não terminaram. Bem, eles estão enfrentando aquela unidade Alcyon. O Veisel que tem Railguns. Eles têm que avançar naquele pássaro monstro enquanto desativam seus Railguns. Imagino que isso vai demorar um pouco. Não, na verdade, pelo que parece, tudo correu bem até a parte em que eles pararam. O Alcyon Suil, que estava em treinamento na Federação, cortou subitamente a conversa. Sua voz soava bastante tensa. O que aconteceu? Perguntou Siri. Alguma coisa aconteceu, Canaan pareceu preocupado. Sim. A Coronel Gretchen já está em ação, e todos os membros da 4ª Divisão Blindada, suboficiais e abaixo, e os oficiais da equipe devem ouvi-la. Ouça o que ela tem a dizer, se puder, também. O Alcyon se chocou contra o chão, resultando em um terremoto que fez até mesmo os Reginleifs de 10 toneladas saltarem, e lançou uma espessa camada de cinzas no ar, como um suspiro exausto. Shin inspirou profundamente, mantendo-se cauteloso, e falou. Queimá-lo por dentro por um momento não foi suficiente para eliminá-lo afinal. Todos os núcleos de controle, com exceção dos Railguns, estavam intactos. Ainda podia ouvir seus rugidos. Vanadis. Incapacitação temporária do Alcyon bem-sucedida. Prosseguindo para manter a área de combate segura até que o Trawershan e a força principal da brigada assumam posições de tiro. Entendido. Bom trabalho, todas as unidades aéreas, respondeu Lena, ouvindo os processadores do batalhão aéreo comemorarem através da ressonância. Ciclops, por favor, não faça nada imprudente. Em contraste com sua operação nos países da frota, onde estavam bastante pressionados, a contramedida que eles criaram por conta própria mostrou-se eficaz e gerou resultados. E isso os fez se sentir ainda mais realizados. Shiden, a quem ela repreendeu, simplesmente deu uma resposta vaga e imediatamente investiu contra Shin. Senhora. E a propósito, Liu Reaper? Ei, Reaperir. Estou falando com você, Reaper. O que você quer? Respondeu Shin com irritação evidente em sua voz. Você sabe muito bem o que eu quero. Arrisquei meu pescoço para manter a mira do Railgun longe de você, não tem nada a dizer. Você se ofereceu para isso. Não preciso ouvir suas reclamações. Eu não estava reclamando, estava? Só disse que você tem algo que precisa me contar. Shin respondeu com um estalido exasperado da língua. Bernold e o esquadrão de Nordlistrik pareciam espantados, enquanto Anju conteve uma risada. Raiden, Claude e Toru riram alto. Lena não pôde deixar de sorrir ao dar suas próximas ordens, parecia que fazia muito tempo que ela não escutava Shin e Shiden brigarem daquele jeito. Undertakir, Ciclops, já chega disso. Batalhão aerotransportado, mantenha uma vigilância cuidadosa sobre a área de combate. Força principal, precisamos colocar o Trawersh em posição o mais rápido possível. Foi então que Yuna disse algo. Não foi na língua comum da República ou da Federação, mas na língua da teocracia, que nem Lena nem os 86 conseguiam entender. E então, na tela holográfica gigante projetada no centro de comando, todos os soldados com o símbolo da unidade de um cavalo veloz e cinza escuro, os soldados de Shigatoura, o terceiro corpo de exército da teocracia sob seu comando direto, pararam de repente em seus caminhos. Lena, os oficiais da equipe e o pessoal de controle, como Marcel, foram pegos de surpresa. A unidade de desvio não estava programada para parar de marchar naquele momento, é claro. Yuna, o que você está fazendo? Lena se virou para encará-la. Dessa vez, Yuna falou no idioma comum da República e da Federação. Com um sorriso angelical e uma voz tão suave e flexível quanto a exuberante areia de sílica. Blur e Regina. 86. Vocês vão desertar para o nosso país?
Rito engoliu nervosamente enquanto inúmeros pontos apareceram de repente em sua tela de radar. Estava diretamente à frente, na direção em que estavam viajando, numa área liberada da Força de Avanço da Legion. O IFF não respondeu a essas unidades, suas assinaturas de calor eram desconhecidas. E estavam espalhados em formação de leque, posicionados para uma emboscada. Esparem-se! Quando ele gritou essa ordem para seus companheiros, já havia se movido para fazer Milan saltar para longe. Rito era um 86 e tinha seus sentidos de guerreiro aguçados pelas dificuldades da guerra. Ele de maneira alguma era otimista o suficiente para adotar uma abordagem de esperar para ver quando enfrentava unidades não identificadas em uma emboscada. O estrondo retumbante de disparos de canhão de grande calibre rugiu à frente deles. Enquanto Rito suportava a aceleração severa resultante de sua manobra evasiva, ele olhava fixamente para a tela ótica com seus olhos de ágata. Um projétil aerodinâmico acabará de roçar de raspão o flanco de Milan. Uma grande nuvem de cinzas surgiu da origem desse tiro. Sua velocidade de disparo era rápida. E, além disso, havia desencadeado uma explosão poderosa atrás, única daquela arma. Um canhão sem recuo. Maldição! Isso significa que outro tiro está vindo. Continuem desviando. O canhão rugiu novamente, e os projéteis Hit mais uma vez choveram sobre eles. Mais nuvens de poeira brotaram, enchendo o ar e cegando seu campo de visão. Um canhão sem recuo era um canhão antitanque que anulava o recuo de disparar grandes projéteis desencadeando como uma onda de choque atrás dele. Com este método, até mesmo um Feldris leve poderia carregar um canhão de grande calibre, mas tinha falhas graves. A maior parte da energia cinética da pólvora era dedicada a reduzir o recuo, tornando os projéteis mais lentos, e o intenso golpe para trás levantava areia e sedimentos, expondo a posição do atirador. Por este motivo, unidades que usavam canhões sem recuo não tinham apenas um cano, mas 6. O primeiro disparo exporia a posição, mas caso falhasse em destruir o inimigo, era possível disparar um segundo ou terceiro imediatamente. Isso era algo que Rito havia aprendido imediatamente antes desta operação. O que quer dizer que nem Reginleifs nem Juggernauts, nem a Legion que os enfrentava, usavam esse canhão sem recuo. O que significava? O vento soprou, carregando consigo um pouco das cinzas que pairavam sobre o campo de batalha como uma cortina. E do outro lado dela apareceu um grupo de pequenas sombras cinza-peroladas. Cinza-peroladas. Essas unidades sacrificavam pura mobilidade para priorizar permanecer acima da cinza que cobria esta terra. Tinham 4 pernas mecânicas largas. Mantinham grande superfície de contato com o solo e lembravam as asas de um pássaro. Mesmo considerando a forma dessas pernas, que pareciam rastejar pelo chão, tinham torsos curtos, não mais altos que Frederica. Estendendo-se de cada um de seus flancos havia um conjunto de 3 enormes canhões sem recuo de 106 mm, espalhados como asas. Elas pareciam ter sido construídas às pressas no meio de uma guerra. Eram difíceis de olhar. A visão delas quase parecia brutal, como assistir a pequenos pássaros feridos arrastando suas asas quebradas pelo chão. Tipo blindado 7, Lianushu. O drone não tripulado que acompanhava o Feldris oficial do exército da teocracia, o tipo blindado 5 Famaras. Muitos Famaras haviam sido destruídos durante a década de combate, então os drones tipo 7 foram produzidos em grande número para compensar. Por quê? Unidades Famaras apareceram atrás do Lianushu. Moviam-se de maneira típica ao Feldris da teocracia, algo reminiscente a um bebê engatinhando, como um animal arrastando seus membros quebrados. Também tinham 8 pernas semelhantes a asas, mas como era uma unidade tripulada, e a situação estressante da guerra significava que a vida do piloto tinha que ser priorizada, seu espesso e pesado blindagem frontal era coberto por placas de blindagem extras. Até mesmo o motor e o cartucho de seu canhão de rifle de 120 mm eram colocados à frente do cockpit para proteger o piloto, resultando em um design bastante distintivo. Não podia haver mais dúvidas. O exército da teocracia, que havia sido aliado até agora, havia virado suas armas contra os 86 e o esquadrão de ataque 86 da Federação, como inimigos. Diante do olhar atônito de Lena, Yuna sorriu.
Enquanto se virava de costas para a tela principal, os oficiais de controle de staff da teocracia permaneceram com os olhos fixos em seus consoles, como se nada disso fosse fora do comum. Eles não consideraram com dúvida ou confusão a repentina parada do corpo em seus passos e as palavras repentinas dos comandantes do corpo. Permaneceram em silêncio e sem resposta, como se tudo estivesse indo de acordo com o plano. A única mudança foi que seus rostos, escondidos sob os capuzes, estavam ligeiramente inclinados enquanto trocavam olhares e começavam a sussurrar entre si. Lena conteve a vontade de estalar a língua. As unidades da linha de frente não eram as únicas envolvidas nisso. Os oficiais de Estado-Maior também estavam envolvidos. Se nada mais, toda a terceira divisão de exército, Shiga-Toura, era seu inimigo. Mas além disso, ela notou algo mais estranho: as vozes dos oficiais de Estado-Maior da teocracia e as linhas de suas mandíbulas, um pouco visíveis sob os capuzes. Eles pareciam muito mais jovens do que ela imaginava. Eram, na melhor das hipóteses, da mesma idade que Shin e Lena, se não 1 ou 2 anos mais novos. Claro, oficiais adolescentes não eram tão incomuns nos dias de hoje. A Federação tinha seus oficiais especiais, e Lena estava acostumada a conviver com os 86. Mas aquele era o centro de comando do corpo. E mesmo com o número decrescente de soldados, os mais velhos do exército da teocracia tinham apenas 20 e poucos anos. Era estranho. Era como se tudo indicasse que o exército da teocracia fosse composto inteiramente por adolescentes e jovens adultos. E de fato, Lena não conseguia se lembrar de ter visto um único soldado adulto desde que chegara à teocracia. Os oficiais de Estado-Maior, os tradutores, os soldados crianças que apareciam para brincar com eles, todos eram jovens. E assim Yuna observava Lena, que permanecia em silêncio, com olhos indiferentes. Ela desviou o olhar para os oficiais da Federação, vestidos com seus uniformes metálicos negros, enquanto suas expressões mudavam de suspeita para cautela, para aflição, e então repetiu a pergunta. Vocês vão desertar para nosso país? 86, Blur e Regina, e os muitos oficiais de Estado-Maior. Apresentem suas realizações e feitos heróicos, vocês mesmos, como uma oferta para nós. Em termos de cadeia de comando, o 3º Batalhão não possuía relação hierárquica com o Esquadrão de Ataque 86, então não havia motivo para Shin estar conectado a Yuna pelo rádio. Mas ainda assim, a voz de Yuna alcançou seus ouvidos, de modo sonoro. Sua voz foi transmitida através do dispositivo que lhes foi entregue em alto volume. Foi claramente repassada a eles com a intenção de que ouvissem. Você irá desertar para nosso país? 86, a Blur e Regina e os muitos oficiais. Apresentem suas conquistas e feitos heróicos, vocês mesmos, como uma oferta para nós. O que ela está pensando? A operação ainda estava em andamento, e eles nunca tinham pedido para desertar para começar. Mas isso claramente não era uma pergunta ou um convite. Isso era. Vocês devem se deliciar com o desejo de salvar os outros, ó heróis. Então saibam que a situação de nosso país é muito mais desesperadora do que a da Federação. Priorizem-nos em relação à Federação e a qualquer outro país, pois nenhum é mais digno de pena e desamparado do que nós. Uma ameaça. Eles queriam tirar as informações que o esquadrão de ataque possuía. Ou talvez quisessem colocar as mãos nos 86 como soldados, assim como os remanescentes da República, os Bleachers, fizeram. Parecia que o desdobramento do Entagsfliege estava fraco no momento. Havia apenas vestígios escassos de ruído estático poluindo a transmissão de rádio, enquanto a risada gentil da garota dançava pelas ondas sonoras. Se vocês se recusarem a aceitar, perecerão neste campo de batalha. Ainda assim, os 86 não conseguiam entender o que estava acontecendo. Eles podiam compreender que o exército da teocracia, que havia sido seu aliado até então, de repente virou suas armas contra eles. Eles podiam entender que agora eram seus inimigos. Mas por quê? O que diabos estava acontecendo? Os primeiros a responder a isso foram o regimento Mirmecoleio. O único das 5 divisões a permanecer como retaguarda em vez de agir como parte da força de diversão, que havia ficado para trás do resto da força principal, a 8ª divisão. Enquanto o inimigo se aproximava por trás deles,
as unidades cor de cinabro imediatamente se viraram e abriram fogo. Os Reginleifs reagiram um momento tarde demais. Eles não foram vergonhosamente atingidos pelos primeiros tiros, mas, como Gilviese viu a divisão diretamente atrás dele se mover de uma maneira que claramente mostrava que eles não antecipavam o ataque surpresa, ele conteve o impulso de clicar a língua. Provavelmente, eles nem sequer consideraram que a teocracia poderia traí-los. Eles não esperavam traição em nenhum dos campos de batalha de outros países que haviam estado, ou no território da Federação, apesar de não ser sua própria terra natal. Vocês são muito ingênuos, 86. Pessoas e até países inteiros podem traí-los, vocês não sabem disso. E tudo isso depois que tanto a Federação quanto a teocracia os haviam empurrado para agir como a força avançada e a unidade aerotransportada, que eram de longe os papéis mais perigosos nesta operação. Mesmo assim, eles nunca tinham considerado isso. Essas crianças soldados, que foram forçadas ao mortal setor 86º da República, que lutaram e se agarraram à vida, nunca cedendo ao desespero. Eles não sabiam que, no fim das contas, a guerra não passava de um método terrível e desagradável que as pessoas usavam para resolver disputas entre si. Gilviese para todos os capitães. A partir deste momento, o Regimento Livre Mirmecoleio termina voluntariamente sua missão de apoio ao exército da teocracia. Sua ordem não foi recebida com dúvida ou confusão. Desde que foram implantados, Gilviese suspeitava da teocracia e até do esquadrão de ataque, como uma espada mantida entre seus lábios. Ele sempre estava pronto para a traição, então quando ela aconteceu, ele não foi pego de surpresa. A unidade blindada da teocracia em nossa direção das 12 horas deve ser considerada uma unidade inimiga desconhecida. Em nome da proteção da Brigada de Expedição da Federação. Afinal, o Regimento Livre Mirmecoleio foi estabelecido como uma ferramenta a ser utilizada em nome de um conflito. Assim, a nobreza poderia usá-los para roubar os direitos sobre o exército dos civis. Assim, os nobres Carmesim Piropes poderiam recuperar o título de herói do mestiço Ônix. E assim poderiam garantir que aqueles que tinham o sangue dos Piropes, mas o sujavam sendo simples oficiais, pudessem permanecer como uma força militar, mantendo a honra de serem soldados. Nós declaramos hostilidades contra a 8ª Divisão do 3º Corpo de Exército da Teocracia, bem como a unidade inimiga desconhecida. Vamos mostrar a eles. Mostrar a essas crianças, que talvez tenham conhecido a malícia e a irracionalidade de um campo de batalha dominado pela Legião, mas ainda eram ignorantes e inocentes quanto às trevas e melancolia do mundo da humanidade. Mesmo que tenham sido traídos por sua própria terra natal e tenham tudo tirado deles, essas crianças não perderam a humanidade fundamental necessária para acreditar em algo. Ele achou isso invejável. Mas enquanto as palavras escapavam de seus lábios, o rugido do Vanagan abafou-os, e elas não chegaram aos ouvidos de Senja. Se vocês se recusarem a aceitar, perecerão no campo de batalha. Kurena ouviu essas palavras em espanto vazio. Era a mesma garota delicada, aparentemente virtuosa que ela tinha conhecido antes, a mesma que havia rezado por seu sucesso na batalha logo antes da missão. Ela os pediu para salvar seu país, e o esquadrão de ataque respondeu às suas palavras. Mas então uma emoção sombria subiu do fundo de seu coração como uma estalagmite. Kurena apertou os dedos dos pés amargamente. A adorável postura daquela garota, seu sorriso, a gentileza que ela dirigiu a eles. Era tudo mentira. Como você se atreve? Por que ela acreditou nela? Nos ajude, ela disse, como se fosse para lutar em nosso nome. Ela acariciou seus egos, chamando-os de heróis, quando tudo o que ela realmente queria era usá-los como armas. E isso não era diferente do que os porcos brancos da República diriam. E realmente, porcos brancos não estavam apenas na República. Havia outros porcos exatamente iguais em todos os lugares. E a teocracia era apenas mais um. Todo outro país era capaz disso. Eles os tentariam com palavras doces e sorrisos gentis, falando de esperanças intangíveis como sonhos e o futuro. Foi assim que todos tentaram tirar vantagem dela e de seus amigos. Em todo lugar era igual. Sempre era igual. Todos que não fossem seus camaradas sempre pareciam querer usá-los, cruel e implacavelmente, tirar tudo deles.
As formas como os 86 eram tratados sempre foi assim. No setor 86, era através da morte no campo de batalha. Em lugares mais pacíficos, era por meio de expressões de piedade. E aqui na teocracia, era forçando o manto de herói sobre eles. Sempre foi feito de forma natural, como se usar e ser usado fosse a natureza fundamental do mundo. Era como se uma cortina escura tivesse se estendido sobre seu campo de visão. Certo. No final, era assim que as pessoas, como o mundo, eram. Frio, implacável, insensível e desprezível. Era um lugar onde quanto mais esperança se tinha, mais se podia esperar perder. Assim como levaram embora seus pais. Assim como levaram embora sua irmã mais velha. Assim como tiraram o orgulho de Theo, mesmo quando ele não queria nada além de lutar até o fim. Ela não acreditaria mais em nada. Os únicos dignos de confiança eram seus camaradas. E todos que não eram seus camaradas eram ou seus inimigos ou pessoas sem sentido que simplesmente ainda não tinham virado as costas para eles. Ela não acreditaria nas pessoas. Nem no mundo, nem no futuro. Nem no fim da guerra. Refrigeração do sistema de propulsão concluída. Plano Ferdinand, reiniciando. Alerta. Os núcleos de controle dos Railguns de 1 a 5 foram todos eliminados. Iniciando reparos enquanto utilizamos o núcleo do Railgun número 1 como base para reprodução. Melusine 2, iniciando reprodução. Melusine 3, iniciando reprodução. Melusine 4, iniciando reprodução. Melusine 6, reprodução concluída. Railguns de 1 a 5 reiniciar. De repente, o tremor do monstro agachado, não muito diferente das convulsões de um inseto moribundo, tornou-se uma vibração estável. Era o som do poderoso sistema de propulsão do Alcyon reiniciando. Ele foi construído para suportar seu peso maciço e acabará de se recuperar de seu desligamento temporário devido ao superaquecimento. O monstro metálico ergueu sua forma gigantesca, fazendo a terra tremer sob seu peso. Tão frio. E conforme o Alcyon se erguia, os gemidos dolorosos das garotas, que haviam sido silenciados, jorravam novamente de sua forma maciça. O pastor controlando o Railgun, o fantasma mecânico de Shanna. Seus lamentos ecoavam ao redor deles em curto alcance de cada um dos 5 torreões ao mesmo tempo. Tão frio. Tão frio. Tão frio 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 uou. Arg. Ah! Esta foi a primeira operação em que Olivia e Zachi estiveram resonadas com Shin em combate real. As duas não estavam acostumadas com sua habilidade ainda e prontamente cortaram a conexão do para-raid e saíram da rede de comunicação. A agonia, a loucura mecânica era simplesmente intensa demais. Os Railguns reativados giraram, apontando para o alto em direção aos céus. A luz piscante de uma descarga em arco cortou o céu cinzento enquanto ele desencadeava uma longa e incessante barragem para cima. As unidades do batalhão aéreo evitaram a chuva de projéteis, que pesava várias toneladas, e se afastaram rapidamente do Alcyon para escapar do alcance do bombardeio dos estilhaços. Depois de afastar os insetos zumbindo ao redor deles e recuperar sua distância mínima, os Railguns moveram suas armas para um grau de elevação horizontalmente. Os lamentos de Shanna mais uma vez aumentaram de tom. Maldição, de novo. Ouvir isso tão de perto. É realmente difícil. O peso desses gritos dilacerava os corações de todos. Mesmo Raiden e os membros do Esquadrão Cepialiad, que haviam lutado ao lado de Shin por anos e estavam acostumados com sua habilidade. Até mesmo Claude e os processadores do batalhão aéreo que haviam participado de várias operações com ele. Shin, você está bem? Sim. É um pouco difícil quando está bem perto, mas a esta distância, estarei bem. O fato de os 5 Railguns poderem voltar à vida sem usar as borboletas líquidas como os Noctiluca faziam foi uma surpresa. Mas como o Alcyon era originalmente um Vezel, ele podia produzir micromáquinas líquidas de dentro de seu corpo para compensar os danos que sofria, e seria capaz de usá-las sem precisar expô-las ao exterior. Olivia logo reconectou a ressonância, e um momento depois, Zachia também. Seus dentes ainda batiam um pouco, mas ela falou corajosamente.
S só levou 200 segundos para reiniciar. Está se recuperando mais rápido do que o esperado, Capitão Knowsen. E com a marcha do Trawerchan sendo obstruída além disso, se nós tentarmos superaquecê-lo toda vez que ele ativar, não teremos munição suficiente para durar muito tempo. Anju entrou na conversa. Shin, só temos 7 lançadores de mísseis entre nós e a outra unidade. O esquadrão de artilharia quer economizar sua munição para impedir que os tiros do Trawerchan sejam interceptados. É como ela diz, não podemos derrubá-lo repetidamente. Não temos tantos projéteis de tanque ou de canhão automático restantes também. Não podemos trazer o Fido para o nosso agradável voo. Sim. Então, no pior dos casos, mesmo que não possamos incapacitá-lo, precisamos pelo menos garantir que ele não dispare contra o Trawerchan. Confirmamos que os pilares de lâmina são eficazes, só precisamos destruir o Alcyon, e nosso objetivo estará completo. De qualquer forma, eles precisavam derrotar essa ameaça para a Federação. E, se pudessem, precisavam coletar informações ou partes dos destroços. E, o mais importante, todos tinham que voltar vivos. Então, em nome de todos esses objetivos, Krolik, estou compartilhando imagens óticas do interior do Alcyon com você. Você pode identificar os tubos do sistema de refrigeração? Entendido, essa é nossa contramedida caso fiquemos sem foguetes, certo? Vou fazer isso. Shiden, posso contar com você para lidar com a Shanna novamente? Perguntou a Shiden, que havia permanecido em silêncio desde que os gritos recomeçaram. Ele sabia que essa era uma pergunta cruel de se fazer. Ela havia decidido descansá-la com suas próprias mãos e até seguiu adiante com isso, apenas para que Shanna voltasse à vida como se estivesse desafiando-a. Pedir a Shiden para matá-la novamente era cruel demais. Mas sua resposta foi surpreendentemente calma. Sim, eu vou cuidar disso. E não me fale com esse tom preocupado, Liu Reaper. Ela até sorriu ironicamente para ele, inesperadamente. Vou socá-la tão fundo no chão que ela não terá escolha a não ser ficar lá embaixo. Ninguém além de mim vai enterrá-la. O porte de armas de fogo era estritamente proibido na sala de controle da teocracia. Antes de entrar, Lena e os outros foram instruídos a deixar suas armas para trás, e eles obedeceram a essas instruções. O cano de um fuzil de assalto era longo demais para ser escondido. Assim, Lena não tinha poder para se defender, para não falar em sair dali. O cano de um rifle de assalto era longo demais para esconder. E assim, Lena não tinha poder para se defender, sem mencionar conseguir escapar dali. Não, disse Lena por cima do ombro. Nós nos recusamos. No momento seguinte, a oficial de controle sentada ao lado dela chutou a própria cadeira e se levantou. Ela estava vestida com um uniforme cor de aço, de modo a enganar a teocracia e fazê-la pensar que fazia parte do pessoal de controle. E, à primeira vista, ela parecia perfeitamente humana. A única coisa que a diferenciava era o tom vívido de seu cabelo e seus olhos vidrados. E, é claro, o cristal quase nervoso em sua testa. Uma Sirin. Situação presumida. H-Off Red iniciando o combate. Ela ergueu as palmas das mãos em direção à equipe que guardava as portas, que de repente cuspiu sangue e cambaleou para trás. Ela provavelmente era um modelo modificado que tinha uma arma de fogo de repetição escondida entre os mecanismos do braço. O porte de armas de fogo era estritamente proibido na sala de controle da teocracia. Antes de entrar, Lena e os outros haviam sido instruídos a deixar suas armas para trás, e eles obedeceram a essas regras. E foi por isso que a possibilidade de uma Sirin, uma boneca mecânica que escondia uma arma de fogo em seu corpo, era algo que Yuna e os guardas não podiam prever. Fujam! No mesmo momento, um oficial da equipe de suprimentos, de constituição física avantajada, jogou Lena por cima do ombro e correu em direção à saída. Os oficiais de controle e inteligência seguiram o exemplo, chutando para longe os guardas que estavam ajoelhados no chão e segurando os ombros feridos, e apertaram o botão que acionava o mecanismo da porta. O oficial de suprimentos passou pela porta, cobrindo Lena. Os oficiais de controle, os oficiais da equipe e o Sirin que havia entrado sorrateiramente como oficial os seguiram. Felizmente, não havia sinal de nenhum soldado da teocracia no longo corredor.
Eles correram pelo corredor, mas ainda era um caminho perigoso para se trilhar. Era uma única linha reta sem nada para oferecer cobertura. Ao ver Marcel se contorcer, o oficial que corria ao seu lado diminuiu a velocidade e perguntou: Segundo Tenente Marcel, você está bem? Se for apenas uma distância curta, ainda posso correr melhor do que qualquer marginal nas ruas. Marcel era originalmente um operador da Vanagander, mas mudou de profissão para oficial de controle depois de machucar a perna. Sua perna não conseguia reagir tão rapidamente quanto seria exigido de um operador, mas ele era perfeitamente capaz de correr, mesmo assim. Mas percorrer longas distâncias pode ser muito ruim. Mas não se preocupe, deixe-me para trás se as coisas derem errado. Você sabe que não podemos fazer isso, disse o oficial. Sim, servir como retaguarda é o dever de um Siren, a garota mecânica interrompeu a conversa. Ao virarem uma esquina, usaram a parede como cobertura e pararam por um momento. A Siren pediu desculpas e arregaçou a calça do uniforme que cobria seus joelhos finos. Aparentemente, havia uma fenda em sua pele artificial. Marcel não pôde deixar de desviar o olhar, mas os oficiais da equipe ficaram boquiabertos. Por baixo das pernas em forma humana dessa garota artificial, havia ossos metálicos prateados e nada mais. Seu corpo era sustentado e impulsionado por um atuador linear cilíndrico. Não havia nem mesmo substitutos artificiais onde seus músculos deveriam estar, mas sim várias metralhadoras escondidas dentro da abertura vazia de suas pernas. Sua Alteza preparou isso em caso de emergência. Elas usam balas pontiagudas giratórias personalizadas de alta velocidade, feitas para alvos antipessoais. Elas devem ser úteis para sair daqui. Sua velocidade inicial era rápida e elas deveriam ser capazes de penetrar nas placas do corpo. Além disso, as balas giravam dentro do corpo, causando danos aos tecidos sem desperdiçar nenhuma energia cinética. Do ponto de vista de Vika, a teocracia, ou melhor, os humanos em geral, eram perfeitamente capazes de trair, e se preparar para isso era algo natural para ele. A vivacidade de tudo isso fez Lena e Marcel estremecerem. Os oficiais da equipe, por outro lado, não hesitaram em pegar os punhos das armas. Os pedaços de metal são uma coisa, mas esse não é o tipo de brinquedo que deveríamos estar apontando para as pessoas, disse um oficial da equipe de operações, menos para os dois e mais para si mesmo. A garota Siren assentiu. Deixo o resto com vocês, amigos humanos. Não posso correr por muito mais tempo, então vou ficar aqui e ganhar tempo. Ela havia eliminado seus músculos artificiais e se movia apenas minimamente em seu atuador linear. Ela ainda podia andar, mas não podia correr por muito tempo. Ela sorriu para eles e saiu e, momentos depois, eles puderam ouvir uma forte explosão sacudir o centro de comando que tinham acabado de deixar para trás. As perfumadas paredes cinza-pérola tremeram. O terceiro corpo de exército da teocracia, que estava encarregado do desvio, havia parado no local, mas isso era irrelevante para a legião que estava lutando no momento. Uma parte das unidades da legião se virou e correu para defender a Alcyon, mas muitos da legião ainda permaneceram para exterminar o inimigo. Isso significava que o exército da teocracia, que deveria manter a legião sob controle, foi parado no lugar pela legião que deveria distrair. Para começar, uma divisão inteira, com dezenas de milhares de integrantes, era uma unidade grande demais para mudar de rumo ou parar em seu caminho tão facilmente. Especialmente quando o inimigo à frente deles estava tentando impedi-los de fazer qualquer coisa. E com o segundo corpo de exército bem ao lado deles, eles foram impedidos tanto por seu próprio tamanho grande quanto pela horda da legião que lutava contra eles. Mas, apesar de todo o exército da teocracia ter se voltado contra eles, os únicos que lutaram diretamente contra a brigada de expedição da Federação foram o regimento de emboscada na frente deles e a 8ª Divisão, que os atacou por trás. E, embora duas divisões fossem uma força muito maior em comparação com eles, os Reginleifs do Esquadrão de Ataque e os Vanaganders do Regimento Livre Mirmecoleio eram modelos de ponta da Federace Feudris desenvolvidos por uma das potências militares mais fortes do continente e aperfeiçoados no campo de batalha. Apesar da desvantagem numérica, a Brigada de Expedição da Federação interceptou com sucesso o ataque do exército inimigo. Entretanto, o Famaras era uma unidade tripulada,
e Rito e seus companheiros não poderiam muito bem usá-lo como um trampolim da mesma forma que fizeram contra a Legião. Mesmo que eles soubessem que essa unidade não era um caixão frágil e ambulante como o Juggernaut, e mesmo que fosse tão blindada e resistente quanto um Vanagandr ou um Love. Nada disso importava. Havia pessoas dentro. Por quê? Ele se lembrou de um garoto que gostava de comer cascas de limão. Outro que era bom em queda de braço. Um rapaz mais velho que lhe servirá chá com condimentos apimentados quando chegaram pela primeira vez à teocracia. Claramente, eles não estavam mentindo sobre isso ficou óbvio, mas se é o caso, por quê? Um alarme soou. Por mais fina que fosse a armadura do Reginleif, ela desviava balas de 12,7 mm, mas o fato de ter sido atacado ativou seus alertas. Provavelmente, um rifle de observação havia disparado contra ele. Como as cinzas atrapalhavam as miras a laser, esse rifle era usado exclusivamente para focalizar a mira da arma no campo de batalha do setor vazio. E se um rifle de reconhecimento tivesse sido disparado, isso significava que um tiro de canhão viria em seguida. Rito se esquivou, virando reflexivamente o cano de sua arma de 88 mm na direção do inimigo. Mas sua mira se fixou em um Famaras. E lá dentro, poderia haver alguém que tivesse compartilhado doces com ele, competido com ele ou brincado com ele. Rito vacilou no último segundo. Mas o Famaras não hesitou em disparar contra ele. Ele podia ouvir uma voz vinda do alto-falante externo. Parecia ser uma menina, ou talvez um menino cuja voz ainda não tinha se tornado mais grave. Eles falavam em um idioma que ele não conhecia, mas a maneira de falar deixava clara a intenção deles. Me desculpe. Se eles foram tão longe a ponto de dizer isso, então por quê? Rito teve sorte por ter tomado medidas evasivas antes do tempo. O projétil do tanque passou por pouco por Milan, voando por ele antes de explodir. Os fragmentos do projétil atingiram sua unidade a curta distância, quebrando sua tela ótica. Os fragmentos afiados da tela choveram sobre sua cabeça. Rito. Estou bem, apenas um pouquinho arranhado. Desculpe, posso continuar comandando, mas lutar pode ser um pouco demais agora. Os fragmentos da tela ótica apenas o arranharam. Mas o corte estava em sua testa, diretamente acima do olho direito. Seu olho dominante estava fechado com sangue. Ao tocá-lo, ele percebeu que o ferimento não iria se fechar sozinho tão cedo. Ele tentou limpar o sangue, mesmo sabendo que era inútil. Por quê? Os imperiais estão mais obcecados por guerra do que nunca. Apenas um soldado da Federação lutou contra os que estavam na base, mas acabou se autodestruindo. Ela havia escondido em seu corpo algum tipo de dispositivo altamente explosivo, que tinha até rolamentos de esferas escondidos dentro dele para funcionar como estilhaços. O cinza pérola estéril das paredes estava agora manchado de sangue, com seu fedor sufocando o aroma da madeira de águia perfumada do centro de comando. Yuna suspirou. A explosão de um explosivo seria suficientemente letal por si só, mas eles tinham de adicionar bolas metálicas para criar um chumbo grosso, aumentando sua letalidade e alcance. Era uma ideia semelhante à de uma mina de chumbo grosso. A garota tinha uma pistola, que de alguma forma havia escondido em seu corpo, mas quando ficou sem balas, ela se recusou a se render. Se os oficiais de controle não tivessem percebido seu desafio e agarrado o soldado da Federação, nenhuma das pessoas do centro de comando teria sobrevivido. Os 2 oficiais que a seguraram foram arrancados pelo tiro e a soldado que se explodiu foi dizimada pela explosão. A carne e o sangue de 3 pessoas, bem como inúmeros fragmentos de metal, espalharam-se pelo centro de comando em um respingo sangrento. O oficial que havia empurrado Yuna para o chão estava coberto de sangue de outras pessoas e também sangrava um pouco. Yuna, no entanto, foi mantida a salvo por sua proteção e pelo sacrifício dos outros 2 oficiais. Não havia um único arranhão nela. Uma gota de sangue que respingou em suas bochechas brancas foi a única coisa que suas fiéis lâminas não conseguiram desviar. — Você está bem, princesa? Perguntou o oficial que a havia protegido. — Sim. Você tem meus agradecimentos, assim como os 2 que se sacrificaram. O corpo humano pode servir como um escudo eficaz contra balas e chumbo grosso. Desde o início do exército moderno, há inúmeras histórias de... Confirmado isso,
Shin cortou a conexão com a unidade inteira. Assim que o fez, podia sentir claramente o sorriso amargo de Raiden através do ressonance. Bem, não é como se voltar do combate fosse tão simples como Mitsuda coloca. A unidade aerotransportada trabalhava sob a suposição de que a unidade terrestre lidaria com a eliminação da Legion nas linhas de frente para eles. Lutar contra o Alcyon era uma coisa, mas ter que lutar para sair da área com o Alcyon atirando neles por trás poderia ser um pouco difícil, especialmente porque não podiam contar com o exército da teocracia para ajudar. Sim. Todas as unidades, me ouviram. Vamos retomar a operação. Todos da unidade aerotransportada compartilhavam a postura de Raiden. Nenhum deles expressou qualquer reclamação, mantendo um senso de tensão. A operação foi retomada. No entanto, quem poderia dizer quanto tempo eles teriam que esperar para que o Trauerch assumisse sua posição de tiro agora? Com base na análise do sistema de resfriamento, talvez não precisemos esperar o Trauerch se posicionar para destruir o Alcyon, e se for possível, o faremos imediatamente. Até lá, tentem não desperdiçar munição, se não for necessário. Através de ambos os setores 86 e o campo de batalha da Federação, ela o seguia. Ela o ansiava de uma maneira que beirava a fé religiosa. Mas ouvindo-o agora, Kurena só podia reagir com incredulidade. Por quê? Por que ele continuava dizendo que a guerra estava prestes a acabar, mesmo nessa situação? Por que insistia em ter fé nesse mundo? Em um mundo que ria enquanto abatia sua mãe e pai a sangue frio? Em um mundo que cortaria o braço de um 86 que tinha seu coração decidido a lutar até seu último suspiro? Os porcos brancos levaram sua família da mesma forma. Você viu Theo perder uma mão assim como eu. Então por quê? Como você ainda consegue fazer isso? Por muito tempo, houve um abismo decisivo, uma fissura, que separou ela e Shin. Entre os 86 como ela e os 86 como Shin. E agora ela viu isso. Um muro que se erguia entre aqueles que deixaram o setor 86 e aqueles que não podiam deixá-lo, aqueles que foram deixados para trás. Você vai nos abandonar? Ei! Nosso reaper. Ou assim eu pensava. Vai nos abandonar? Quando costumávamos ser seus camaradas? A unidade aerotransportada retomará sua missão, conforme decidido inicialmente. Manteremos a zona de batalha sob controle até o Trauerch estar em posição. De todas as coisas, ela nunca esperava por isso. Ouvir as palavras firmes e dignas do capitão dos 86, Yuna, não pôde deixar de arregalar os olhos e olhar com espanto. Não pode ser. Não pode. Os 86 estão dizendo isso? Não. Afinal, ela não conseguiu evitar o sorriso que se formava em seus lábios. Estão vendo? Seu deus da guerra, seu ceifador também diz isso, 86. Nem Lena nem os 86 puderam ver esse sorriso, mas era terrivelmente distorcido, e de alguma forma autodepreciativo. Esse é o seu papel. Essa é a vontade da deusa da terra e o destino concedido a vocês por este mundo. Todos vocês não conhecem nada além de guerra. Vocês não têm outro lugar para viver. Vocês viverão no campo de batalha e lá também morrerão. Esse é o único destino que está reservado para vocês. Assim como nós. As palavras de Shin através da ressonância eram coisas que todos pensavam, mas nenhum deles havia expressado em palavras. Ele não tinha tempo para debater o assunto, pois a batalha com o Alcyon estava prestes a recomeçar, então Lena falou em seu lugar. Todas as unidades. Vocês não precisam ver isso como salvar a teocracia. Vocês não são heróis. Vocês podem e devem lutar por seus próprios motivos. Fazer esse apelo era um dever do comandante. E ela não queria que as palavras dele fossem usadas contra ele. E mesmo que você se orgulhe de lutar até o último suspiro, isso não significa que seu único propósito seja lutar. Vocês não são drones e não são armas. E não devem se deixar enganar por essa bobagem. No entanto, concluiremos essa operação. Vamos destruir a Alcyon. Se eles estivessem descontentes ou infelizes, então que isso recaísse contra ela e não contra Shin. Ela era uma rainha que vivia sob os 86.
Em vez de nunca derramar seu próprio sangue no campo de batalha, ela deveria permanecer mais calma do que seus subordinados. E, para isso, precisamos primeiro romper esse bloqueio. Cooperem com o regimento Mirmecoleio e abram uma brecha no cerco do inimigo. Mas assim que disse isso, percebeu algo criticamente errado neste plano. Romper um bloqueio. Um cerco completo. Por quê? Um exército fica mais fraco quando disperso. Um exército derrotado sofre a maioria de suas perdas durante a retirada. E por isso, como regra geral, não se assume uma formação que não permitiria que o inimigo escapasse de forma alguma. Quando empurradas para trás, as pessoas são tão propensas ao pânico e a fugir quanto os animais. Mas se sua rota de fuga é cortada e a morte os encara, os soldados são impelidos a lutar até o último suspiro. E assim como os animais são mais perigosos quando encurralados, os soldados exibem uma ferocidade extraordinária quando libertos dos grilhões da inibição e do bom senso. Forçar o inimigo a essa posição só resultaria em mais baixas para o lado atacante. É por isso que cercar o inimigo é desaprovado. A menos que se busque aniquilar o inimigo por completo, deixar uma rota de fuga é essencial. Se a teocracia realmente quisesse absorver os 86 em seu exército, bloquear Curena, Mishii, Rito e a força principal da brigada de expedição com um cerco completo não fazia sentido. E além disso, havia o momento estranho do ataque surpresa e o fato de o grupo de Lena não ter encontrado nenhum soldado inimigo até fazerem sua fuga. Eles não mantiveram Lena e os oficiais de controle como reféns. E o ponto mais estranho era que estavam se esforçando tanto, criando inimizades com grandes potências como a Federação e o Reino Unido, apenas para roubar 2 regimentos. E se o objetivo de Yuna não fosse fazer os 86 se renderem? Talvez essa situação, cheia de contradições e inconsistências, não fosse a vontade do exército da teocracia, mas sim. Eu sei que você está ouvindo, Yuna Lena disse em voz baixa, mudando a transmissão do rádio para a frequência do centro de comando da teocracia. Seu tom era de raiva contida, como se não se sentisse completa consigo mesma sem dizer este último comentário. Você ouviu o que eu acabei de dizer, certo? Você está errada, Yuna. Os 86 permanecem no campo de batalha por causa de seu orgulho, não porque é seu destino. Eles não lutam porque acreditam que o conflito seja seu único caminho. Eles estão lutando para acabar com esta guerra. Não. Nós não estamos, Curena cuspiu amargamente. Por ser Lena quem falava, ela não ficou tão irritada quanto poderia ter ficado. Mas se alguém mais tivesse dito aquelas palavras, ela teria ficado furiosa. Eles não estavam lutando para acabar com a guerra. Nem todos os 86 pensavam como Shin. Lena disse aquilo porque estava sempre ao lado de Shin. Ele queria acabar com a guerra, e Lena o admirava acima de tudo. Claro, Curena achava que o fim desta maldita guerra seria uma boa coisa também. Ela queria ver o sonho de Shin realizado, ver o fim da guerra. Mas se ela terminasse, não teria um lugar ao lado dele, e não poderia mais ajudá-lo. Mas Curena estava confusa com a maneira como seus pensamentos estavam indo em círculos. O que ela realmente queria fazer? A resposta era bastante simples. Ela queria que as coisas permanecessem como estavam. Ajudar Shin e todos os seus camaradas, aqui no campo de batalha. Pelo menos aqui, ela sabia onde pertencia, onde estava. Shin estava muito mais à vontade agora do que estava no setor 80 Assistant, e passar os dias com seus camaradas era muito mais agradável. E para esse fim, ela se lembrou de algo que Theo lhe disse uma vez. Parece que você não quer que a guerra termine. Naquele momento, ela disse que não era isso que ela queria. Mas isso não era verdade. Na verdade, era isso que ela queria. A guerra tem que acabar. Mas, enquanto essas palavras vinham à mente, algo alcançou seus ouvidos como o ribombar do trovão que seguia um flash cegante de relâmpago. Enquanto o flash rasgava a noite, esse estrondo sacudia o firmamento. Não! Era Yuna. Isso não pode ser! Eu não posso acreditar que um cidadão da República, um desses usurpadores, tenha a audácia de dizer isso. Yuna gritou,
como se lançasse fogo virtuoso a esta rainha de prata que ousava falar como se soubesse de tudo. Você não entende. Você nunca entendeu os sentimentos daqueles que tiveram tudo tirado deles, a fixação completa com a qual eles se agarram à única coisa que lhes resta. O destino deve ter guiado os 86. Afinal, não foram expulsos de sua terra natal, a República, e obrigados a viver no campo de batalha? Se a guerra privou-os de tudo e qualquer coisa, se não tinham nada além das cicatrizes dessa privação para seu nome, então não podem se desvencilhar desse destino. Não podem curar essas cicatrizes. Sem nem perceber, ela havia agarrado com força sua batuta de comando. Sentia como se aquele velho pesadelo estivesse ganhando vida bem diante de seus olhos. Mesmo 10 anos depois, ela ainda se lembrava com muita clareza da atrocidade que acometeu sua família. Porque eu sou igual. A mesma coisa aconteceu comigo. Eu nunca poderia esquecer os santos que me transformaram em uma figura trágica. Não esquecerei o que a teocracia fez, como me transformaram em uma santa da guerra para garantir a união de nosso povo diante da calamidade. Do que você está falando? Minha família, Casa Reze, foi toda assassinada pela Legião no início da guerra. Ela podia ouvir o fôlego de Lena se prender na garganta. Casa Reze, uma linhagem de santos. Sempre que a guerra estourava, era dever dos membros da Casa Reze servir como comandantes de corpo ou divisão. Mas tais comandantes não poderiam ter sido todos mortos tão rapidamente após o início da guerra. Uma jovem santa, com toda a sua família dizimada pela maldita Legião. Apesar de ser uma frágil adolescente, ela traria julgamento à Legião. O símbolo da teocracia, lutando nobremente com raiva em seu coração. Era isso que eles buscavam fazer de mim, e para isso, o exército da teocracia abandonou minha família. O centro de comando de corpo foi atacado pela Legião. A unidade de escolta da base foi desviada do centro de comando coincidentemente devido a ordens equivocadas, e a unidade de resgate foi interrompida coincidentemente por uma emboscada imprevista da Legião, não chegando a tempo. Naquele momento, a jovem Yuna estava falando com sua família por meio de uma transmissão. Sua avó, a comandante de corpo, sua mãe, seu pai, seu avô e seus irmãos, comandantes de divisão e oficiais de equipe, e seu tio e sua tia. E apesar de ser apenas por meio de uma transmissão, ela teve que assistir à brutal morte de toda a sua família. Os outros santos chamaram Yuna mais cedo naquele dia. Ela era jovem demais para entrar no centro de comando integrado, e abriu a transmissão apenas uma vez para poder falar com sua mãe. E esses santos ficaram de lado, observando enquanto ela testemunhava o assassinato de sua família. Ela nunca os esqueceria. Aquele pesadelo. As coisas que viu. Os rostos vis insensíveis de seus compatriotas. Meu pai, minha mãe, minha avó, meu tio e meus irmãos foram todos dilacerados pela Legião. E os santos que permitiram isso, disseram que tomaram uma decisão dolorosa e sacrificaram muito, apenas para superar esse teste tortuoso. Eles derramaram lágrimas de alegria o tempo todo, embriagados por sua própria sublimidade. Minha pátria roubou minha família de mim, e por isso nunca mais amarei este país. Eu não tenho nada além do meu destino como santa da guerra, e as cicatrizes que ele gravou em mim são algo que não permitirei que ninguém tire de mim. Eu nunca poderei abandoná-las. Kurena sentiu como se as coisas que Yuna acabará de dizer estivessem sendo gritadas para ela por seu reflexo no espelho. A garota que ela pensava ser igual aos porcos brancos, a personificação de tudo que estava errado com o mundo, era igual a eles. Ela era uma imagem espelhada dos 86. Ela era uma criança que teve sua família e seu lugar de nascimento negados. Ela era uma garota a qual o esforço de guerra foi imposto. Ela era um bebê deixado apenas com este destino, este orgulho de viver no campo de batalha. Era como se Yuna tivesse acabado de abrir a garrafa de tudo o que ela havia mantido engarrafado, seus olhos dourados queimando furiosamente. Sim, é isso mesmo. Yuna está certa. Depois de ter tudo mais tirado dela, Kurena não podia deixar de lado a única coisa que lhe dava um senso de identidade. Mesmo que essa coisa fossem suas cicatrizes. Especialmente não. Não me diga que você não pode entender isso. Você deveria ser a última pessoa tentando tirar isso de mim.
Shin deveria ter carregado as mesmas cicatrizes. E ele sabia que ela não queria perdê-las, ter até isso tirado dela. Você sabe que não posso desejar o futuro, então. Eu não quero que a guerra acabe. Não tire isso de mim. Eu só posso existir no campo de batalha. Não me force a deixar o único lugar a que pertenço. O grito de Yuna foi como um grito. Foi o grito de um bebê indefeso que finalmente encontrou solidariedade em outra criança perdida. E agora ela se agarrava a esse aliado, chorando e se recusando a soltar. Tenho certeza de que você, mais do que qualquer pessoa, sabe. Vocês, soldados crianças, que foram forçados a se tornarem fantasmas vivos, perambulando pelo campo de batalha e se alimentando da guerra. E você, o reaper sem cabeça que foi forçado a oferecer salvação em um campo de batalha abandonado pelos deuses. Você sabe que o mundo só tira e nunca dá. Você sabe que levantar bandeiras de virtude como justiça e retidão não tem significado. Shin olhou para o chão. Houve um tempo em que ele sentiu da mesma maneira. Justiça e retidão não tinham significado. Ele sentiu isso de volta no setor 80 System, nos alojamentos do Esquadrão CP-Aliad, onde ele estava predestinado a morrer 6 meses depois de maneira sem sentido. Naquela época, ele não duvidou. Ele achava que era simplesmente uma inevitabilidade, uma verdade do mundo. E aqui estava Yuna, dizendo as mesmas coisas agora. Ela era igual aos 86, uma criança expulsa para o campo de batalha pela malícia da humanidade. Agora ela erguia a verdade do setor 80 System como sua bandeira. Parada e recusando-se a se mover. Presa dentro dos limites daquele campo de batalha. Deixando suas cicatrizes consumi-la, em vez de permitir que cicatrizassem. Helena, por sua vez, ficou ali com os olhos arregalados de choque. Ela estava positiva sobre isso. O que Yuna acabará de dizer era... Um novo ponto apareceu em uma das janelas holográficas de Vanadis, que exibia um mapa da área. Os sistemas de radar das Regenleifs que estavam atualmente cercadas pelo inimigo identificaram essa nova unidade, e de alguma forma conseguiram transmiti-la para Vanadis, apesar da interferência eletromagnética. Retornou uma assinatura IFF. Era o pelotão de reconhecimento do 2º Corpo do Exército da Teocracia, o Itafaka. Ao ver isso, Lena chamou a unidade com a qual estavam prestes a fazer contato, uma das unidades do Esquadrão Cimitar. Gremlin. A traição inesperada da teocracia, a interferência da cinza no ar e o conhecimento de que o batalhão aéreo estava isolado atrás das linhas inimigas. Tudo isso se juntou para formar confusão e pânico, fervilhando no estômago do processador de Gremlin. E foi por isso que, quando o alerta de proximidade soou pelo cockpit, eles só puderam respirar surpresos. Eles chutaram para longe o Liano Shu que se aproximava, mas, ao olhar para longe, de repente avistaram a silhueta volumosa de um Famaras atrás da cortina de cinzas. Sua cabine se abriu, e uma figura humana pulou para fora. Sua insígnia era a de um pássaro de rapina de 6 asas, do 2º Corpo do Exército da Teocracia. Eles estão tão perto? O pânico do processador finalmente levou seus pensamentos a um ponto de ebulição. Eles ajustaram reflexivamente as miras da metralhadora para o soldado vestido em roupas protetoras cinza peroladas, que, por algum motivo, agitava apressadamente as mãos no ar. Gremlin! Lena gritou para eles através da ressonância sensorial. Não atirem! Eles moveram reflexivamente o cano, pulando para longe para não serem atingidos primeiro e criando distância entre eles. Só então perceberam completamente que o soldado havia desembarcado de sua unidade, descartando seus meios de atacá-los. O soldado apontou repetidamente para seu rosto sem forma, mascarado e com óculos, para o qual o processador entendeu sua intenção e mudou a frequência para a do canal da teocracia. A interferência eletrônica que havia sido tecida ao redor do 3º Corpo do Exército falhou em se estender até ali. O rádio crepitava alto com ruído estático, e uma voz jovem, não muito diferente da idade do processador, falou com eles, gaguejando na língua da República. Nós não somos seus inimigos. Ouçam-nos, 86. Depois de ouvir isso através da ressonância, Lena confirmou que sua suspeita estava correta. Então é realmente só Yuna. Todo esse plano
É você quem está por trás disso, não é? Isso não foi a teocracia decidindo trair a federação. Yuna estava fazendo isso por conta própria. A batalha com a 8ª divisão da teocracia e o regimento de emboscada continuou, mas Michi ainda estava cercada de confusão e dúvida. E quanto mais a luta continuava, mais pronunciado crescia seu conflito interno. Provavelmente porque ela ouviu a conversa de Lena sobre o passado de Yuna. Parecia que a história da garota ecoava a dela. Era a mesma absurdidade que arruinou as vidas dos 86. 10 anos atrás, quando a Guerra da Legião começou, Michi e seus camaradas eram todas crianças pequenas. Eles foram repentinamente enviados para os campos de internamento, onde foram separados de seus pais, avós e irmãos. Foram condenados a batalhar como partes de um drone e forçados a lutar e morrer para que os Alba da República colhessem os benefícios. Cada um deles foi cruelmente privado de seus lares e famílias, da inocência que permitia sonhar com um futuro sequer. E isso aconteceu aqui também. Neste país distante a oeste. E talvez esteja acontecendo em todos os lugares. No que eu realmente estou lutando? Essa dúvida fez as mãos de Michi se contraírem. Ela percebeu que não estava movendo os controles ou puxando o gatilho tão rápido quanto o normal, mas não podia evitar. Parecia que estava lutando contra seu próprio reflexo no espelho, e até mesmo uma soldado experiente dos 86 como ela estava hesitando. Eu não posso pensar nisso. Tenho que me concentrar em romper esse bloqueio e escapar. Ela balançou a cabeça, de alguma forma engolindo um surto de impotência infantil que a fazia querer chorar. Os Famaras sob o comando da unidade inimiga estavam acompanhados por um grupo de drones Lian-Shu. Se ela destruísse os Famaras que os comandavam, os Lian-Shu seriam interrompidos imediatamente, então a maneira mais rápida de terminar isso seria mirar nos Famaras. Mas tanto Michi quanto seus camaradas se concentraram em destruir os Lian-Shu em vez disso. Em vez de mirar na unidade tripulada, eles concentraram o fogo nas extensões controladas remotamente. Eles não queriam matar outras pessoas. Lutar até o fim podia ser o orgulho deles, mas isso não significava que estavam dispostos a assassinar outros. Tendo passado a vida em guerra contra a Legion, essa era a primeira batalha dos 86 contra outros humanos. Essa não era uma luta na qual eles queriam participar. Eles não queriam se rebaixar ao assassinato. Outro Lian-Shu mirou sua arma sem recuo nela. Se ela pulasse para longe como costumava fazer, suas pernas ficariam presas na cinza. Apertando firmemente o controle, ela decidiu enfrentar e virou o cano da sua metralhadora. A torre de canhão do Regenleif tinha limitações em termos de grau de elevação, mas era capaz de girar. Era mais rápido do que as unidades da teocracia, que tinham que virar seus frames inteiros junto com suas torres. Ela apertou o gatilho. Os projéteis atingiram seu alvo, focando primeiro nas articulações de suas patas dianteiras. À medida que a unidade inimiga perdeu o equilíbrio, ela se desmoronou, e Michi a finalizou com outro bombardeio. Mirar nas patas primeiro era o estilo de combate usual de Michi, aperfeiçoado lutando contra a Legion, que era muito mais ágil do que os Juggernauts. Embora o fogo da metralhadora de 40 mm fosse poderoso, faltava-lhe a força destrutiva de um projétil de tanque de 88 mm. O fogo da metralhadora rasgou Lian-Shu, mas ainda assim ele manteve sua forma. Mas então sua armadura frontal se abriu, como uma escotilha de coquille. E de dentro rolou uma mão pequena, como o braço esfarrapado de uma boneca. Michi arregalou os olhos em horror. Era a mão pequena de uma criança. Isso era uma mina autopropelida? Mas o que uma unidade da Legion estaria fazendo dentro de um Lian-Shu? Michi estava além da confusão. Pensamentos inundaram sua mente em um estado de caos incontrolável. A realidade do que ela acabará de testemunhar era indiscutível e não precisava de mais clareza, mas ela se recusava a acreditar em seus olhos mesmo assim. Seus instintos a levaram a rejeitar a realização, gritando para negar a verdade. A armadura frontal do Lian-Shu, não, sua escotilha, se abriu. E dentro, deitado no coquille que fora despedaçado pelo fogo da metralhadora, estavam os restos de uma menina, nem mesmo com 10 anos de idade. Obrigado por assistir. Se esse conteúdo lhe foi útil, deixe um like, se inscreva no canal
e que Deus te abençoe.